A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações, porque todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe enviará uma notificação dos novos vídeos sobre o canal. Irmão, vamos fazer um pequeno esclarecimento aqui, mandade, né, do culto no Brás, 15/11, né? Irmão Luiz Carlos de Viçosa pregou 2 de Colossenses, né? E ele não deu conta de pregar a palavra, né? E aí o assunto dele foi dissociando o conhecimento de Cristo. Ele enfatizou que o estudo teológico de conhecer a Bíblia é uma coisa perniciosa, né? E que nós temos que ter Cristo. Agora, irmão, como que nós vamos ter Cristo sem o conhecimento de Deus? O que foi que a mãe de Timóteo ensinou a ele quando ele estava no ventre da sua mãe? Timóteo, tu que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para redarguir, para ensinar, para corrigir, para ser habilitado para toda boa obra. Em 2 de Colossenses, do verso 2, 3, fala que em Cristo habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, irmão. E ele falou uma coisa muito grave, irmão, que foi o conhecimento que derrubou Eva, que fez Eva pecar. Então, nós vamos ler aqui 3 de Gênesis, aqui, ó. 3 de Gênesis. Vamos ler aqui, ó. Do verso 1, aqui, ó. Vou só ler aqui. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Clamou o Senhor Deus ao homem, perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu e tive medo e me escondi. E perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher: que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu mulher: a serpente me enganou e comi. Então o Senhor Deus disse: a serpente, visto que isto fizeste, maldita entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todo dia da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Irmão, aqui está. Será que foi o conhecimento que fez Eva pecar, irmão? Irmão, é muito pernicioso o que esse ancião falou no Brás. Irmão, quem fez Eva pecar, quem foi? O Senhor deu uma ordem a Adão: de todas as árvores do jardim tu comerás, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que tiver no meio do jardim, dela não comerás, porque se comeres, morrerás. Então, irmão, aqui o Senhor colocou uma ordem, que estava intrínseca à obediência. O Senhor colocou, o lado da obediência e o lado da desobediência. A obediência, eles viveriam, e ao desobedecer, eles morreriam. O muro que Deus pôs ali, foi o muro da palavra de Deus. A ordenação de Deus foi posto ali para Adão e para Eva. Irmãos, não é dizer que Deus proibiu o conhecimento. Não. O que aconteceu foi que o que eles fizeram, que a serpente falou: se vocês comer da árvore, da fruta aqui, os vossos olhos se abrirão e serão como Deus. Só que a serpente colocou ele o quê? Para ele adquirir o conhecimento pelo caminho da rebelião. E não era esse o caminho que Deus queria. Deus queria que eles tivessem o conhecimento pelo caminho da obediência, pelo caminho da legalidade. Então, o que aconteceu ali não foi o conhecimento que derrubou Eva, irmão. Quem derrubou Eva foi a rebelião. Se rebelou contra Deus. É isso que o apóstolo Paulo falou na sua segunda carta, capítulo 11. Falou:
Eu temo como a Eva foi seduzida pela serpente, assim também você seja seduzido e se aparte da simplicidade de Cristo Jesus, porque eu vos estou apresentando com uma virgem, a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos como Eva foi seduzida pela serpente. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo fala aqui, segundo Coríntios, capítulo 11, só para os irmãos. Os irmãos veem o assunto que foi pregado no Brás, falando que o conhecimento derrubou Eva, quer dizer, incentivando a irmandade se apartar do ensino bíblico. E isso é extremamente diabólico, irmão. Olha aqui. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente, se aparte da simplicidade da pureza devida em Cristo Jesus. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais outro espírito diferente, não tendes recebido o evangelho diferente, que não tendes abraçado de boa mente, o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior aos apóstolos. Então, irmão, é um assunto muito sério. O assunto que a CCB está passando, irmão. Está passando. É um espírito diferente, irmão. Contrário ao que tomava o irmão Vitório, o irmão Espina, irmão João Liotti, irmão Basílio Gitte, Luiz Sanches, irmão Romano. Esse espírito que está aí no Brás é outro, irmão. É outro. Irmão, e não é só eu que estou percebendo, não, irmão. Tenho conversado muitos, com bastante anciães. Eles têm falado, irmão, uma coisa muito grave e estranha está acontecendo no culto no Brás. Entendeu? Esse espírito aí de desincentivar a irmandade ao ensino bíblico não tinha nos anciães primitivo, irmãos. A irmandade que é das antigas, aí fala igual eu estou falando, irmão. Irmão, essas pregações aí, ó, de Luiz Carlos, Salvador Bueno, Hélio Bianco, esses irmãos aí. Se vocês conhecessem o irmão Vitório, principalmente o irmão Vitório Angari, que presidia mais no Brás, os irmãos vão ver que essas pregações aí são contraditórias a que os servos de Deus primitivo pregavam no Brás. Eu falo aqui com todas as letras, irmão. Porque eu conheci o servo de Deus. Principalmente o Vitório, irmão Basílio, Luiz Sanches, João Liotti, Sebastião Antonini, de Osasco. Todos esses irmãos eu conheci.
irmão, comia a palavra da boca deles. Os irmãos que conheceram eles, os irmãos vão ver que os que estão pregando no Brás é outro espírito, estranho, contrário ao que tomava o servo de Deus. Entendeu, irmão? É uma coisa muito grave, gravíssima. Falar que o diabo não tem medo do conhecimento de Deus é uma grande mentira, irmão. Eu, por mais de 40 anos, eu e minha esposa, que da minha esposa Deus deu um dom para ela de expulsar demônio, de mexer só com demônios, com espírito, com legiões, com principado das trevas, com potestades, né? E porque ele era expulsado, porque nós tínhamos grande batalha. E qual era? Era o conhecimento de Deus, que Deus tomava e desmontava as estratégias deles, as mentiras do diabo, pelo conhecimento de Deus. Muitas vezes, dentro da congregação, o diabo manifestava, o ministério ficava tudo encolhido no banco. Era preciso levantarmos, irmos lá, pegarmos, se era irmão que estava possuído, ia para o quarto lá, e Deus nos dava a autoridade de expulsar, né? E a autoridade de expulsar, e pelo conhecimento de Deus. Porque aquele espírito vinha de uma forma, de uma sabedoria satânica, tentando nos confundir. Então Deus nos dava o discernimento e nós entrava dentro do conhecimento da palavra para desmontar ele. E aí a pessoa, irmão, caía no chão, era liberto, e nós trazia eles para o ambiente do culto. Agora, se esses espíritos que nós lutamos com eles manifestar aí dentro do Brás, põe esses anciãos tudinho para entrar debaixo dos bancos. Nós estávamos em Anápolis, Goiás. Nós estávamos lá em casa, tinha vários irmãos. Nós estávamos numa oração, inclusive a oração foi interrompida. E uma irmã ligou lá, chamando que o filho dela estava endemoniado, quebrando tudo. Quando nós chegamos lá, quem tinha terminado de atender o culto foi o Cláudio Codonho, da Água Rasa. Ele estava na sala, ali, e o demônio fazendo as proezas na cozinha. Estava com jovens ali, né? Nenhum deles tiveram autoridade. O próprio irmão Cláudio falou, irmão, os irmãos Deus deu o dom para os irmãos para expulsar o espírito, os irmãos porque eu não tenho esse dom. E aí nós fomos, e Deus deu a graça, expulsar aquele espírito maligno. E ali houve uma batalha, um questionamento. Veio nos questionar. E aí Deus nos dá de entrar no conhecimento das Escrituras sagradas para desmascarar ele. E aí ele foi perdendo a força até que o próprio diabo saiu. Todos os espíritos que Deus nos deu a graça de expulsar, expulsamos pela palavra, né? Pela palavra de Deus, pela essência do conhecimento. Agora, que nós estamos ouvindo aí no Brás, por esse senhor Luiz Carlos de Viçosa, é muito grave. Porque o que está nele contradiz o que estava no saudoso irmão Vitório,
no irmão Espina, no irmão Luiz Sanches. Olha, o irmão Vitório pregava sobre a graça irresistível. Ele pregou muitas palavras, e falando que quando chega a hora do chamado de Deus, não existe uma opção na vida da pessoa. A pessoa vem para Cristo. Não existe uma parte. Ou a pessoa aceitar, ou a pessoa existir. Ouvi muito isso, boca do irmão João Liotti também. Agora, ele está levando o púlpito uma doutrina estranha, né? Eu estou chamando agora a congregação a parte negra que nós estamos vivendo. Essa parte aí foi profetizada pelo irmão Vitório, pelo irmão João Liotti também, sabe? Então eu falo com todas as letras, falo diante de... E se eu tiver numa igreja, qualquer um deles, pregar contra o conhecimento de Deus, eu vou esperar ele lá na escadinha, sabe? E nós vamos ter uma conversa. Vamos ter uma conversa. Entendeu, irmão? Agora a Irmandade, que é simples, glorifica a Deus com tudo. Que ninguém conhece a Bíblia, conhece nada. Eu falo aqui, irmão, e mostro a minha cara. Sabe? Por quê, irmão? Convivi com o servo de Deus antigo. Eles tinham erro? Claro que tinha. Mas não está nessa bagunça que está, não. E o que vocês fizeram do irmão Cláudio Massola? Aonde que está ele? Não aparece mais no culto. Tem uma informação aí que ele foi destituído do Ministério de Ancião. E aí, irmão? Aí a gente sempre soube que teve uma grande guerra. Né, irmão? Por esse poder aí, por essa presidência. Entendeu? Devido quando do tempo do irmão Vitório, o irmão Vitório, quando não presidia as reuniões, presidia a reunião de manhã e à tarde passava para o irmão Basílio. Quando não estava o irmão Basílio, ele falava para o irmão Nicolau, né? Mas esses daí, Basílio e Nicolau, a gente sabe que foi passado para o irmão Vitório, mas por Jorge Cury isso daí não sabemos não, né? Que aí foi derrubado o irmão Nicolau, tudo, né, irmão? E daí para cá foi só uma bola de neve, né? E aí tem esses daí, Luiz Carlos, Hélio Bianco, esses que estão aí, se fosse no tempo do irmão Vitório, nenhum deles passava no teste para estar aí no Brás. Isso, falado para mim por anciães que era chegado do irmão Vitório. Entendeu, irmão? Então, é o meu argumento aqui. Irmandade das antigas, que conheceu o irmão Vitório, Angari. Veja se esse espírito que está pregando aí no Brás, se é o mesmo que tomava o irmão Vitório. Não é. Porque o irmão Vitório amava muito o conhecimento de Deus. Irmão, dava gosto congregar com ele. Ele namorava com a Escritura. Não é esse negócio que nós lê a Bíblia e não dá conta de exortar. Vitório lia um capítulo, ele exortava verso por verso. Entendeu? Era um homem sábio,
inteligente, humilde, entendeu? Tinha muitos irmãos, eu conheci eles, que eram profeta de Deus, que orava como o Vitório. Orava. O Vitório amava a oração. Amava a oração. Eles reuniam lá na casa da saudosa irmã Zaltina. Quem conheceu a irmã Zaltina? Aí. É lá do bairro do Limão. Lá, quando tinha assembleia, vinham os irmãos da França, do Portugal, todos iam lá. Ora, o primeiro dia o Vitório ia lá para fazer oração. Vou lá. E aí juntava muitos profetas lá para orar, muita obra Deus fazia. E agora, irmão? Agora, anciães antigos, perguntei para ele, irmão, como é que está o Brás agora? Irmão, o Brás virou um cemitério, sentido do silêncio. E eu digo, irmão, tem saudade do irmão Vitório? Irmão, tenho saudade. Porque aquela glória não tem mais, irmão. Aquela glória foi embora. Agora o que está imperando lá é só filosofia de homens sem Deus. Aquela glória desapareceu, saiu, foi embora, irmão. Falou que nós vemos é uma coisa estranha tomando conta. Então, isso é testemunho falado por anciães. Não é ancião de 30 anos, não, irmão. Eu estou falando aqui, é anciães de 50 anos de anciães que fala isso. E que testemunha e dizendo que coisas estranhas estão acontecendo no Brás. Então esse meu argumento aqui, fique com Deus.